Como a gente acabou de ver aí na reportagem, a decisão tomada no início do mês pelo Supremo Tribunal Federal, Georgina, já causa essa polêmica toda entre a população, pois abre uma brecha para reduzir a punição no caso de motoristas embriagados que se envolveram em acidentes de trânsito com morte. E a gente sabe que o motorista não pode beber de jeito algum. Ao vivo, a repórter Adriana Oliveira conversa com uma advogada especializada em direito criminal sobre esse assunto. Bom dia, Adriana. Bom dia, Georgina. Bom dia, Ricardo. Olá a todos. Nós estamos aqui com o advogado especialista em direito criminal, o Taurino Araújo, que vai ajudar a gente a entender na prática o que muda com essa decisão do Supremo, que passa a considerar agora, né, pelo menos em um caso, culposo e não doloso. O que significa isso para outros casos? A perspectiva adotada pelo Supremo, ela é uma interpretação correta da lei. Por quê? Porque as infrações de trânsito e os fatos que acontecem no trânsito, eles decorrem de negligência, imprudência e às vezes de imperícia e não poderiam, no caso, ser punido a título de dolo. A culpa é o que transparece, muitas vezes até culpa consciente, porque na verdade o infrator não quer o resultado morte. Agora, para entender isso melhor, porque é complicado, quando a gente pensa que só o beber e dirigir já é uma infração gravíssima, como considerar que essa pessoa, sabendo que dirigir depois de ter ingerido bebida alcoólica, ela está ciente dos riscos que isso pode levar, como uma morte no trânsito, como considerar que isso não houve a intenção? No caso, o direito penal, ele trabalha com desvalor de resultado e desvalor de conduta. Se há uma morte no trânsito, isso é um desvalor de resultado. Vamos ver a que título foi praticado o fato. Se houve intenção de matar, é dolo. Se não está demonstrada a intenção de matar, é culpa e deve ser interpretado como tal. Mas no momento que a pessoa bebe, dirige, já sabe que há esse risco, não há intenção? Não haveria intenção, porque o sujeito não quer o resultado. Ele só quereria o resultado se, por exemplo, ele beber com a intenção já de matar, apenas como um estímulo para o instinto criminoso que ele teria demonstrado antes. Doutor Taurino, bom dia. Ricardo aqui no estúdio, tudo bem? Bom dia, Ricardo. Seja bem-vindo ao Jornal da Manhã, doutor. Não entra em minha cabeça, doutor, e eu tenho certeza que nesse momento não entra na cabeça de muita gente essa afirmação, né? Se o sujeito sai de casa dirigindo para sentar numa mesa de bar, toma sua cervejinha, depois pega o carro, pega o volante, sabendo do risco que isso implica, ele assume o risco e ele não é culpado, quer dizer, ele não teve a intenção de matar, ainda que ele mate alguém? O Código de Trânsito, Ricardo, já define isso como infração gravíssima. Isso por quê? Porque o sujeito em questão, ele assume uma culpa no grau máximo, uma culpa consciente. Mas isso não quer dizer que ele queira matar. Mas a sensação que a gente tem é que uma situação como essa pode acabar gerando mais impunidade. Há uma sensação generalizada da imprensa e também da sociedade. Há uma pressão social e midiática por conta dos resultados nefastos que acontecem. Mas uma coisa boa vai voltar a acontecer, e isso é importantíssimo, que é a prevenção através da fiscalização. Doutor Taurino, Georgina, bom dia. Bom dia, Georgina. É uma sensação, mas é uma sensação que é muito real, né? Principalmente para quem perdeu alguém atropelado no trânsito por um motorista embriagado. Porque é muito diferente de um motorista que de repente está no volante, passa mal, enfim, tem problema no coração, ou então algum problema mecânico e atropela alguém sem intenção nenhuma. É diferente de alguém que bebe a noite inteira, pega um volante e atropela alguém na rua. A situação de impunidade é muito grande. É isso, Georgina. O Estado moderno, ele proíbe o chamado excesso. Há uma proibição de excesso. As decisões judiciais, elas devem primar pela racionalidade. E houve uma promessa desde a Revolução Francesa que as pessoas só seriam punidas pelos comportamentos que elas explicitassem com a intenção explicitada e certa. No caso do crime de trânsito, o que é que acontece? Quando há uma morte, a pessoa teria agido por culpa consciente, mas jamais dolo. Não há explicitada uma intenção de matar. Agora, doutor, o senhor não acha que qualquer motorista sabe que se pegar no volante embriagado, aquele volante passa a ser uma arma? Todo mundo tem consciência disso?
Tem consciência e o que é importante é o seguinte, que esses processos eles corram rápido e que as punições, independente do tamanho, venham de modo certo. As punições não são só de ordem criminal, mas de ordem administrativa e também de ordem civil com as indenizações. O Brasil, doutor Taurino, é conhecido no mundo inteiro pelas leis que tem, né? Leis consideradas de vanguarda, leis modernas, ainda que muitas delas não saiam do papel. Essa decisão não é um retrocesso? Ricardo, o importante é que haja concretização das decisões judiciais. Você falou bem, as nossas leis são excelentes. O que precisa mesmo é haver punição certa, independente do tamanho. Quem cometeu infração, por menor que seja, deve ser punido na medida de sua culpabilidade. E no caso desses fatos de trânsito, a culpabilidade que aparece é a título de culpa consciente. Pouquíssimas hipóteses envolveriam o dolo, ou seja, a intenção de matar. O ministro do Supremo, Marco Aurélio, chegou a afirmar que se a sociedade tem essa necessidade de uma punição maior, que se mudasse então o Código de Trânsito, esse seria o caminho? Poderia ser criar disposições específicas com punições mais graves, Adriana, porque justamente o que diferencia um crime doloso de um crime culposo, afora a intenção ou a negligência, a imprudência e a imperícia, é o tamanho da pena. Ou seja, poderia mudar totalmente o tratamento jurídico dado, aumentando as penas diretamente no Código, para que houvesse uma repressão maior. Segundo o que está no Código e a compreensão doutrinária e jurisprudencial, essas hipóteses dos fatos de trânsito são de modalidade culposa, se muito. A gente mostrou na reportagem o caso dos idosos que iam numa direção, na mão deles, e um taxista na contramão acabou atingindo, provocando a morte do casal. Nessa situação, por exemplo, não é um exemplo claro de um crime doloso? Uma coisa que nós precisamos delimitar é o seguinte, é que o Supremo julgou um caso concreto, uma hipótese em que ficou provado meramente que o agente teria dirigido embriagado. Aí o ministro Fux, que divergiu da ministra Carmen Lúcia, afirmou que o mero fato de dirigir embriagado não faz presumir uma intenção de matar. Doutor Taurino, você não acha que essa decisão do Supremo também abre uma brecha para outros crimes de trânsito? Por exemplo, já que alguém está dirigindo embriagado, mata alguém atropelado e não tem, não pode ser, enfim, não tem culpa nisso aí, não tem dolo, né? Uma pessoa também que dirige sem carteira de habilitação, irresponsavelmente, e atropela alguém, também não teria dolo. Mas aí, Georgina, os casos que eles têm que ser analisados de um a um. A função de julgar é sempre uma função praxista. Você não pode pensar apenas por sistemas, porque senão poderia cometer injustiça no caso concreto. As estatísticas de trânsito, de acidentes, é muito alta e por conta dessa pressão é normal que haja um clamor e uma preocupação. Mas o que acontece, eu até comentava com a Adriana, os fatos que discrepam, que chamam nossa atenção, é claro que eles devem ser discutidos por toda a sociedade, noticiados pela imprensa. Os que forem para ser denunciados serão denunciados pelo Ministério Público e os juízes terão o dever de julgar conforme a consciência deles e a prova concreta e redonda em cada processo. Muito obrigada pela participação do senhor aqui no Jornal da Manhã, um assunto realmente bastante polêmico que a sociedade toda precisa discutir. Não é isso mesmo, Ricardo? É isso mesmo, Adriana. Obrigado, bom dia, bom trabalho. Bom dia também aí, doutor Taurino, tá?